Muito obrigado. Vamos chamar o pessoal da Recall aqui. Temos agora só mais duas apresentações. O Diego Matos Félix e o Ricardo Luiz Gaspar da Recall falando sobre o papel da radiocomunicação e de redes wireless em operações de missão crítica. Boa tarde. Eu sou Ricardo Gaspar. Eu sou diretor executivo e fundador da Recall. A princípio eu iria fazer essa palestra. O Diego estava num treinamento na Motorola em Plantation, na Flórida, nos Estados Unidos, e eu não tinha certeza que ele ia voltar a tempo. Mas, por sorte, ele voltou, nosso diretor técnico, é sócio da Recall, e é mais qualificado que eu para passar as informações aí que a gente precisa. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Como o Ricardo falou, me chamo Diego Félix, sou diretor técnico da Recall, já tenho 21 anos de experiência com implantação de sistema de rádio para operações de missão crítica, implantando sistema para Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal também, e também empresas de todos os segmentos. A área aeroportuária, rodoviária, ferroviária. Eu vou passar um breve vídeo de 40 segundos para a gente começar a falar de comunicação de missão crítica. Bom, então nesse vídeo a gente viu aonde que entra a comunicação, a necessidade de comunicação em uma operação de missão crítica. Então você imagina a comunicação de uma equipe de bombeiros atendendo uma ocorrência. Ela tem que funcionar. A gente está ali lidando com vidas. E se dá algum problema no teu sistema de comunicação de rádio, às vezes é uma vida ali que você deixou de salvar, é um bombeiro, um parceiro, um amigo seu que está lá trabalhando, que entrou para fazer um atendimento, e você avisou no rádio que não era para ele acessar aquela área, ele não ouviu, o rádio não funcionou, ele acabou entrando. Isso acontece na vida real. Então, falando de vidas, a gente também fala de patrimônio. Você imagina numa transmissão de dados, por exemplo, de uma bolsa de valores, e o teu sistema de transmissão não funciona. Você tem lá um link,
de micro-ondas transmitindo dados de um ponto para outro. Em algum momento esse dado não chega, a comunicação corta. Então também, né, é patrimônio. Vou falar aqui dos conceitos, né, para a gente entender. Primeiro, disponibilidade, né, do teu sistema. Então a gente usa uma referência de 5 noves, né, para trabalhar com esse tipo de operação de missão crítica, né, e 24/7 também. Então ele tem que estar dentro desse tempo e dessa disponibilidade aqui de funcionamento. Redundância, equipamentos e infraestrutura. Você tem que ter a preocupação de, na hora de fazer o planejamento da tua infraestrutura, de repetidoras, de sistema, de link, atentar para a redundância. Não adianta você acreditar que o teu equipamento ele vai funcionar, não vai dar nenhum problema. O cara que vendeu para você falou, não, esse equipamento é perfeito, não para, não trava, não reseta. E você acreditar nisso e não colocar nenhum plano B, não implantar um plano B junto, né, com esse teu projeto. Então a redundância ela é importante. Também temos a segurança, né, criptografia. Quando a gente fala de comunicação de rádio, a gente tem que levar esse ponto em consideração. Você não pode imaginar que alguém, né, da tua equipe, uma missão crítica, uma polícia, uma segurança pública, está ouvindo tua comunicação, está entrando, está acessando, derruba. Antigamente isso era muito comum em sistemas analógicos, né? Quando a polícia usava sistema analógico, se o camarada estivesse lá escaneando aquele canal, ele poderia simplesmente apertar o PTT, passava a fita isolante naquela transmissão e ninguém mais conseguia falar na rede, né? Então é importante ter a criptografia, a segurança com os dados, né, que você está transmitindo. Garantia de entrega de voz e dados, né? Hoje a gente tem que ter certeza que a minha informação chegou na outra ponta, seja ele dados ou voz. Se eu estou transmitindo uma comunicação para um grupo de pessoas, eu tenho que ter certeza que o meu grupo ouviu. Se eu estou fazendo uma comunicação de um ponto A para um ponto B, eu tenho que ter a garantia e a confirmação que os meus dados, eles saíram do ponto A, foram entregues no ponto B. Tá? Isso para voz, isso para dados, enfim. Eu preciso ter a garantia de entrega de voz e dados, né? E a robustez e resistência dos equipamentos. Não adianta eu ter tudo isso daqui e economizar, né, na hora do terminal que eu vou entregar para um policial, que eu vou entregar para um operador, né, de uma mineradora que trabalha naqueles veículos, né, de fora de estrada, aqueles caminhões gigantescos, colocar qualquer equipamento na ponta. Eu tenho que ter, né, a garantia que o equipamento ele é robusto, ele é resistente, ele tem aquela classificação IP alguma coisa, seja IP67, IP57. Eu tenho que ter a garantia que o equipamento na ponta ele suporta aquele tipo de operação, né? Aqui, quando a gente está falando de comunicação, não é mais voz, a gente deixou de falar só de voz agora, até para uma operação de bombeiro, onde antigamente a gente tinha só o rádio para transmitir voz. Então, policial, bombeiro, hoje não usa só a voz para comunicação, tem muitos dados envolvidos, né, nessa transmissão. Hoje, por exemplo, a gente já tem essa solução, onde o rádio, né, de um bombeiro, aqui como exemplo, ele tem a voz também, está virando que nem celular, né, também te fala, né? Só que a parte mais importante aqui são os dados que o rádio transmite, né? Então eu tenho aqui, ó, o rádio ele monitora o batimento cardíaco. Eu tenho uma câmera também já acoplada ao rádio, então eu posso, do meu centro de controle, ver a imagem daquele acidente, ver a imagem daquela operação policial, né, baixar isso daí. Posso também, né, monitorar a respiração desse usuário de rádio, temperatura do ambiente e a temperatura corporal dele. Se ele caiu, se ele se acidentou, o rádio envia um alerta, tá? Que aquele operador, o rádio dele, por algum motivo, né, está na posição horizontal, então ele pode ter caído. Isso é gerado um alerta, né? E a pressão arterial também. Então a gente vê aqui que tem N tecnologias envolvidas na transmissão. E essa é uma comunicação crítica e ajuda
né, no dia a dia dessa operação. Isso pode salvar vidas, né? Quando a gente fala de equipamentos e de sistema, né, de planejamento do sistema de comunicação, a gente não pode imaginar que é só uma repetidora e o terminal, tem muita coisa envolvida nisso daí. Então aqui, por exemplo, nesse slide, ele mostra que o terminal está aqui nesse nível, né? Então aqui aqui está o operador, está o rádio dele, está o smartphone, se é um laptop que ele usa para baixar informações, né, do RG da pessoa, que ele está fazendo a abordagem, de uma placa de veículo. Então esse é o terminal, é o que está na ponta. Eu tenho que ter um planejamento de um equipamento robusto, tá, específico para esse tipo de operação. Eu preciso também atentar para a rede de acesso. Eu tenho que saber que as repetidoras, né, as minhas herbes aqui, todo o meu sistema de transmissão, ele gera uma cobertura para esses terminais que estão na ponta. Então, eu tenho que ter um planejamento, né, de cobertura, de redundância, de alimentação, né, sendo levado em consideração aqui, quando eu implanto essa infraestrutura. Depois a gente vai para o sistema de transporte, né? Como é que eu levo essa informação para uma outra ponta? Como é que eu crio uma malha de comunicação, uma garantia de comunicação para outra ponta, né? Então, eu vou levar fibra, eu vou levar rádio, micro-ondas, eu vou ter redundância, né, dessa rede de transporte. Que equipamentos que eu vou utilizar aqui? Eu vou usar um equipamento doméstico que é vendido no Walmart ou não? Vou comprar um equipamento que é específico para esse tipo de operação. Então, precisamos também avaliar os equipamentos e a importância dessa rede de transporte. E aqui a gente chega na aplicação, né? O meu software de comando e controle, ele está integrado com essas tecnologias ou não? A gente fez aqui uma adaptação, tentou usar algo que não é padronizado aqui para trabalhar nesse sistema. Então, isso daqui vai me dar uma confiança. Esse sistema, esse tipo de comunicação, o meu core aqui, ele é para essas atividades, né? Então, é o final, é onde está o teu operador lá do teu COI, né, do teu centro de controle, e é onde ele precisa ter uma interface confiável, tá, para que tudo isso daqui funcione, né? Eu não vou falar de tecnologias, porque senão a gente vai ficar uns 2 dias falando dos protocolos e padrões de rádio hoje no mercado. Essas são as mais conhecidas, né? O nome comunicação de emissão crítica, ela começou praticamente aqui no P25, mais ou menos 25 anos. Já é uma tecnologia, né, antiga, porém, ela foi, né, desenvolvida nos Estados Unidos, mas nasceu aqui esse conceito de comunicação de emissão crítica, né? Depois a gente tem o Tetra, um pouco mais novo. Hoje o DMR, né, que é muito conhecido, está no mercado. Existe uma polêmica se o DMR ele é ou não para missão crítica. Alguns fabricantes eles classificam o DMR como operação crítica, tá? Se fosse para missão crítica a gente iria para o P25, depois para o Tetra, né? Eu também coloco o DMR como operação crítica, porém está evoluindo muito, né? Parte de segurança, já tem criptografia AES de 256 bits, já tem redundância também de infraestrutura, de roteadores, de servidores. Então é uma tecnologia que ela está crescendo a cada dia e logo logo ela vai começar a ocupar o espaço aqui do Tetra e do P25, né? E tem o LTE também, que é a nova tecnologia, equipamento que consegue transportar uma banda muito alta de download e upload pela interface aérea e vai ajudar muito na hora de uma transmissão de imagem via rádio, né, de uma troca de dados, de monitoramento remoto também da sua equipe, de uma comunicação através de um veículo, né, de um software ou de algum aplicativo rodando numa interface de tablet ou notebook. Isso daqui vai ajudar muito, né? Então, P25 eu falei, já tem praticamente 25 anos. Hoje, né, ainda tem muitas secretarias de segurança utilizando a tecnologia P25,
Aqui são algumas interfaces, né, da tecnologia, então são totalmente integráveis aqui. A gente tem a alteração de senha pelo ar, a parte de segurança, ela é muito levada em consideração no P25, né? O P25 gera uma chave randômica de troca dessa criptografia, né? Então, o usuário tem um dispositivo, como se fosse aquele token, que ali ele gera uma senha, e essa senha ele pode ir alterando pelo ar, né, a comunicação de toda aquele parque de rádios. Então, se tem alguém tentando hackear o sistema, por exemplo, da polícia, para ouvir uma operação, e ele está tentando quebrar essa chave, né, um usuário só que tem esse equipamento, ele consegue ir mudando essa chave aleatoriamente, então dificulta muito o rastreamento, né, dessa senha. O Tetra está sendo muito utilizado hoje, né, não só pela polícia, mas aeroportos praticamente padronizaram aí essa tecnologia Tetra como uma tecnologia de operação, né. É muito utilizado onde se você tem uma grande densidade de equipamentos em uma área pequena, numa microcélula ou numa célula pequena, né. Então, dentro de uma fábrica, onde você tem 700 rádios, 800 rádios, né, onde tem alta densidade, a gente geralmente já especifica um sistema Tetra. O sistema Tetra hoje ele tem uma padronização de mercado que leva a vários fabricantes, né, ter uma interoperabilidade muito alta. Então, se eu posso comprar o terminal de um fabricante, eu posso usar a infraestrutura de repetidoras do outro, né, utilizando todos os recursos que o sistema proporciona. O LTE, né, que daqui a pouco a gente vai começar a ver muito esse sistema, iniciou da evolução do 3G, então ele vai chegar primeiro para o pessoal, para o público, né, das operadoras, e agora está evoluindo também para a missão crítica. Então, do release 13 para cá do LTE, eles estão já levando em consideração a operação de missão crítica, utilizando essa infraestrutura LTE, essa tecnologia, né? Então, a gente tem o VoLTE, que é o Voz sobre LTE, a gente já tem uma aplicação, né, um protocolo dentro do LTE, que é o MCPTT, né, Mission Critical PTT. Então, você vê que a tecnologia já evoluiu para atender esse público de missão crítica. Então, não é mais só usuário de celular, agora são empresas, governo, né? Hoje o Exército tem um sistema desse ativo, né, utilizando tecnologia LTE. E daqui a pouco, cada vez mais, a gente vai ver surgindo, né, novas empresas já utilizando, vai viabilizar daqui a alguns anos essa tecnologia para operação. O DMR, como eu falei, ele é muito classificado para operações críticas, ele não está em missão, tá? Mas está evoluindo muito. Esse é o rádio que a gente usa em rodovias, né, empresas de siderúrgicas, também a gente opera em eventos, mas é um protocolo que ele está evoluindo muito para essa, né, com essa intenção de missão crítica. Então, segurança, redundância, esses quesitos que estavam no P25, hoje eles estão, né, eles estão sendo colocados nessa plataforma DMR. Então, daqui a pouco o DMR também vai atender mercados, né, de P25, de segurança pública, de guardas municipais, né, onde o Tetra hoje está, onde o P25 está, a gente vai acabar vendo também DMR. A topologia do DMR, então a gente já tem muitos sites, né, sistema troncalizado, né, com várias repetidoras, gerando uma cobertura para um número muito alto de usuários, né. Então, trazendo agora isso para a parte de transporte, não adianta a gente só ter a parte de rádios, né, se você não tem uma parte de transporte IP para fazer a conexão desse teu sistema, sem ser de missão crítica. Hoje a gente tem N players no mercado trabalhando com redes wireless, né, mas que rede que eu especifico?
Que rede que eu vou colocar numa rede? Eu gastei milhões numa infraestrutura de P25, que rádio que eu vou colocar para fazer a comunicação entre os meus sites? Né? Então tem que ser levado em consideração essa questão. E dentro dessa rede wireless, primeira coisa, a gente também tem que tem que implantar, planejar um sistema colocando redundância. Tá? A redundância ela pode ser de frequência, né? Pode ser uma redundância da topologia da rede também. Né? Eu levo esse link para um ponto, mas eu tenho um outro que eu faço um salto para chegar nesse ponto B. Então, do A para o B eu vou direto, mas eu também vou para um outro ponto que eu chego do B por uma outra rota. Se acontece algum problema com esse meu link, né, eu tenho um desvio de caminho que eu também que eu faço e mantenho o meu sistema, a minha infraestrutura ativa. Né? E todos os outros equipamentos também envolvidos hoje no wireless. Então, se a gente tem um tablet, né, no veículo, trabalhando com Bluetooth, trabalhando com Wi-Fi, eu tenho que ter um roteador, né, preparado para esse tipo de operação. Não pode ser qualquer tipo de roteador, né, senão eu coloco um equipamento, ele funciona. Eu começo a colocar mais equipamentos, o processador ele não aguenta, ele trava e eu perco toda a minha comunicação. Esse é um ponto importante também desse planejamento de infraestrutura. Né? Aqui, os 3 pilares da boa comunicação. Como é que eu faço para garantir uma boa comunicação? Então, reduzindo isso para uma forma simples, eu tenho que ter uma infraestrutura, né, boa. Então, eu tenho que montar minhas herbes, a minha estação de rádio, as minhas repetidoras, tem que montar direitinho. Né? Fazer todo o planejamento da antena, do cabo, da torre, dos equipamentos que eu estou usando, que marca que eu estou usando, da compatibilidade entre esses equipamentos, que eu não vou usar de um fabricante só. Um fabricante, ele não produz todos os itens de uma plataforma, de uma web, de uma infraestrutura. Então, o que esse fabricante, quais são os equipamentos compatíveis com esse fabricante que eu posso utilizar nessa infraestrutura? Né? Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de você montar uma rede de rádio. Você tem que ter o teu terminal também, ele tem que ser um terminal robusto. Não adianta você ter uma infraestrutura, gastar milhões aqui, sendo que o teu terminal você economizou. Ah, vou usar lá 500 terminais. Ah, eu vou ter 2 repetidoras, eu gastei 500 mil em cada site, 1 milhão, e no meu terminal, na minha ponta, vou pegar o terminal mais barato aqui, vou colocar um terminal de R$500. Né? E aí você acaba prejudicando o teu sistema, porque o teu terminal ele não tem um desempenho. O terminal ele não é um terminal robusto, é um terminal que dá defeito, é um terminal que trava, você reseta, ele desliga, você não sabe o que aconteceu. Então tem que ter também o cuidado na hora de especificar o terminal. E também o usuário, acho que ninguém fala do usuário, né? Quando o pessoal pensa em infraestrutura de comunicação, a gente fala, tem que ser legal, tem que funcionar, não pode cair, tem que ter redundância, o equipamento tem que ser bom, tem que ser o mais caro. Mas e o usuário? Então ele tem que ter um treinamento também. Tem que ter orientação de como a rede funciona, como ele tem que operar, o que ele precisa fazer em caso de uma chamada não ser completada, se esse é um problema no rádio dele, se a bateria dele está carregada, se ele está trabalhando com o rádio da maneira correta, se ele está operando aquele rádio da forma correta, ou ele está sendo negligente, ele está transmitindo o rádio de qualquer forma. Então, esse é um cuidado também nessa ponta. A gente precisa dar um treinamento, mostrar para ele como a rede funciona, o que ele tem que fazer em caso de pane, de problemas. Né? Isso a gente precisa ter esse cuidado. E aí, falando um pouco da primeira pergunta, qual o papel da radiocomunicação em redes wireless e de operação crítica? Então, você imagina, para resumir, tá? Você imagina aqui um sniper, só pronto lá em operação, pronto para atuar. Aí você tem um pessoal do centro de controle, passa uma mensagem via rádio, ele está com o fonezinho dele, o rádio na cintura, ele está só aguardando a informação. Todo mundo em silêncio na rede, chega uma informação do centro de controle, atire. Ele vai atirar. Chega uma informação, não atire. Ele não vai atirar. Aí chega um ruído, alguma coisa, atire. Ele vai atirar. Então, às vezes, estava aqui a mensagem, não atire. O sistema falhou,
o rádio falhou e uma vida ali foi embora. Então, esse é o resumo da importância. São vidas, são valores, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Quem trabalha com missão crítica, com operação crítica, tem que levar em consideração tudo que eu falei, a parte de infraestrutura, de terminais, de treinamento, né? Tem que fazer com uma empresa também que já tenha conhecimento, que já fez implantações desse tipo de sistema, né? Que tenha realmente conhecimento, o que é uma missão crítica, o que eu preciso levar em consideração na hora de um planejamento, né? Para uma implantação de um sistema importante de comunicação. Queria abrir agora para perguntas, tá? É uma apresentação muito breve, não dá para entrar profundamente nesses tópicos, mas a gente está à disposição, a gente está com um stand aqui na stand 0806. Se alguém tiver interesses em mais informações, pode ir até lá, com prazer a gente vai esclarecer alguns pontos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pois não. Vocês são revenda premium, né? Olha só, do jeito que você colocou aí, é até uma coisa que eu esperava, né? Porque talvez a própria Motorola está vendendo o DMR como equipamento de missão crítica. E a gente tem um pouquinho de dúvida exatamente no Tier 2, né? Então, eu vi que você não entrou muito em detalhe, né? Para diferenciar se quando ela vende o DMR como de missão crítica, ela está falando num contexto superior, que é o Tier 3, mas que não tem padrão, né? Não tem padrão definido, né? Então, assim, estou entendendo que você, como revenda da Motorola, está afirmando categoricamente que o DMR hoje não é para operação de missão crítica. Obrigado, Damacy, pela pergunta. É como eu falei na apresentação dos protocolos. O DMR é um ponto polêmico, tá? Se ele é de missão crítica ou se ele é de operação crítica. A Motorola hoje, ela coloca o DMR como operação crítica. Operação crítica. E o P25 como missão crítica, tá? Ela já está agora com o DMR Tier 3, que é o sistema Capacity Max. Inclusive, como o Ricardo comentou, foi o treinamento que eu fiz na semana passada, Implantation, na fábrica da Motorola. É um sistema novo, DMR Tier 3, né? E aí ela começa a introduzir itens de missão crítica no DMR. Então, ainda existe essa separação. O que é missão crítica, o que é operação crítica. Isso ainda está claro para a Motorola. Porém, o DMR está evoluindo e chega a pegar alguns mercados de missão crítica, tá? Então, já tem o Tier 3 hoje, ele já está sendo padronizado entre os fabricantes. Eu posso hoje ter uma infraestrutura de repetidoras da Motorola, tá? De Tier 3, trunking DMR, com terminais de um outro fabricante, A, B ou C. Então, isso já é possível. Como eu posso também ter a infraestrutura do Tier 3 de um outro fabricante e usar o Motorola, meus terminais, os meus rádios, nessa infraestrutura, tá? Então, isso já tem essa questão de interoperabilidade entre os fabricantes. Isso já está sendo levado em consideração, o Tier 3 trunking, DMR, e vai evoluir muito mais ainda, ó. A vantagem do DMR é que ele vai evoluindo, ele vai trazendo conceitos, né, de operação de missão crítica, de redundância de servidor, redundância de controlador, redundância de repetidor, tá? Para o sistema DMR. Olha só, eu não estou falando, porque seguindo a sua linha de raciocínio aí, por exemplo, a questão da interface aérea eu teria resolvido. Mas, por exemplo, o mototurbo, a conversa em peer entre as repetidoras é proprietária, entendeu? Então, se a gente está falando em investimento, eu quero alguma coisa interoperável. Ok. Então, ele tem essa questão da interoperabilidade entre a infraestrutura e os terminais. Agora, de uma infraestrutura para outra, isso ainda não existe um gateway para fazer
uma comunicação de uma infraestrutura de sites trunking da Motorola com uma infraestrutura de site trunking DMR de um outro fabricante. Mas como está evoluindo, pode ser que chegue a esse patamar de integração total, como é hoje, né, no Tetra principalmente, que tem uma facilidade, né, de integração entre os fabricantes, né. No DMR ele está evoluindo, é o sistema mais novo hoje de protocolo, né. Então, em algum momento, ele vai ter essa interoperabilidade também de infraestrutura. Tá? Obrigado, então, pela atenção de todos. Está à disposição de vocês no stand da Rical. Tá? Boa tarde. Até logo. Muito obrigado, Diego. Bom, vamos para a última apresentação aqui, sem perder